Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Esporte Números. Meu nome é Nivaldo. Eu lembro que essa gravação é feita no Instagram e depois a gente disponibiliza no YouTube. Pela primeira vez, nós estamos tendo a honra de contar com o campeão brasileiro de 87 na nossa live. É verdade. O grande Rogério. Eu vou permitir aí que você se apresente, Rogério. Dê as boas-vindas pro pessoal e se apresente para quem não te conhece, porque eu acho que todo mundo conhece, né? Não tem como. Falando sendo do esporte, todo mundo é conhecido. Meu nome é Rogério, sou campeão brasileiro de 87 e tenho a honra de ser hoje um dos maiores. Eu só vou dizer assim maior, porque eu sou o maior, porque eu joguei e estou hoje como torcedor. Aí eu sou o maior torcedor do esporte hoje. Com certeza. Um abraço para Cássio aí, campeão de 2008. Aí, tem campeão de 87. Cássio é meu vizinho, é parceiro. Olha aí. Tem o campeão de 87 na live e um de 2008 assistindo. Esse cara é show de bola, esse Cássio é show de bola. Massa. Rogério, eu sempre começo falando a ficha técnica do entrevistado, então vamos lá, rapidinho. Rogério de Oliveira, Petersburgo, é isso? Isso. Poxa, tá muito bem. Já começou bem. Nascido em 27 de outubro de 63. Tá com 56 anos, rapaz. Eu fiquei surpreso. Eu achava que tava na casa dos 40 ainda, com essa disposição toda. Não, muito obrigado. Toda live me chame agora, tô gostando. Beleza. Foi volante aqui no esporte, jogou no Leão entre 86 e 89. Aí tem aí como conquistas, além do brasileiro de 87, tem o pernambucano de 88 também. E marcou 8 gols no esporte. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E tem uma turma que fala que você não marca gol, né? Eu era artilheiro, mas não deixaram eu continuar, não. Porque sabia que eu ia pegar os 1000 gols, aí não deixaram, não. Eu tenho certeza que ia mesmo. Ô, Rogério, você é recifense mesmo, né? Sou recifense. Sou daqui de Santa Amaro. Maravilha. Santa Amaro. Então, é bom que eu moro aqui perto do cemitério, aí não precisa pegar táxi, não, só é jogar. Que é isso, rapaz? Ó, me diz uma coisa, como bom recifense, o que veio primeiro? A paixão pelo esporte ou a vontade de ser jogador de futebol? Não, primeiro veio a paixão pelo esporte. Eu nunca pensei em jogar assim, eu sempre queria ser um profissional, mas chegar onde eu cheguei, eu nunca, assim, eu vou dizer, não, eu sabia, não. Isso foi tudo Deus que foi me dando o dom, me dando o dom. Eu fui pegando as pessoas certas, o treinador certo, que até hoje eu agradeço a ele, morreu, mas eu agradeço a Enio Andrade. Esse foi quem me deu o empurrão, para mim, foi quem me levou para o esporte. Até hoje eu agradeço tudo isso a ele. E me diz uma coisa, quando foi que surgiu a vontade? Quantos anos você tinha? Quando teve... Eu quero ser jogador. Não, a vontade eu sempre tive porque eu vivia antigamente, na minha geração, assim, a gente tinha muito campo de pelada, e eu jogava aqui no time que depois é o Ramezone. Aí esse Ramezone era o time daqui de Santa Amaro, que era o melhor, foi bicampeão do Peladão, que antigamente tinha Peladão. Aí eu comecei a jogar no Ramezone, aparecer, mas eu já estava no Náutico. Eu tinha ido pro Náutico, no Juvenil, aí pronto, aí no Juvenil do Náutico eu fui ganhando espaço, fui pro profissional, aí em 85, final, começo de 86, aí seu Enio Andrade me levou pro esporte. Aí eu fiquei curioso agora. Você, como rubro-negro de coração, como foi jogar no Náutico? Quem me diz aí? Fiquei curioso agora. Todo mundo faz essa pergunta. Eu já disse a eles. Estou dizendo a você. Quando jogava contra o esporte, se eu jogasse de cabeça de área, eu disse aos meninos, olha, se vier jogar, eu vou deixar passar, viu? Eu quero que o esporte então tem um negócio, então eu vou lhe marcar e marcar os outros, né? Eles me diziam, então a gente vai ter que marcar. Não, contra o esporte eu não vou jogar essa bola toda, não. Vou só jogar. Eu dizia, só vou jogar, eu ficava rindo. Mas, assim, profissionalmente mesmo, eu dava tudo porque era onde eu tirava o dinheiro do leite do menino, né? Que era no Náutico. Com certeza. Mas meu coração sempre foi rubro-negro. E todo mundo sabia disso.
Até os próprios jogadores que jogavam comigo sabiam que eu... Mas eu ficava na minha, não vivia... Não, eu sou um esporte, não, ficava na minha. Aí, graças a Deus, tive a oportunidade de ir pro esporte. Ó, e outra coisa, sobre você ser torcedor, o que é mais fácil? Eu acho que eu sei a resposta, mas o que é mais fácil? Jogar pelo esporte ou torcer pro esporte jogando? Eu vou lhe responder. Jogar pelo esporte é muito mais fácil. É muito mais emocionante. Mas eu vou te dizer, sabe por quê? Porque você está jogando ali, você está defendendo uma coisa que você gosta, que é o seu clube. Você está defendendo. E você gosta. E a outra coisa é você ir torcer. Você saber que você não está podendo defender seu time naquela hora. Como está o esporte hoje? Por exemplo, o esporte estava na Série B e eu dizia, meu Deus, tem que entrar aí para defender o esporte para ir para uma Série A. Eu fico nessa tensão. É pior, torcedor é pior. É muito, muito, muito. Você viu? Fica agoniado, como se diz, fica agoniado. Vou pra lá, vou pra cá, e os caras que vão pros jogos comigo, os caras, quer que esse cara, quer que Chover tem, quer que Rogério tem. E hoje o pessoal me chama, quer que Rogério tem. Eu fico nervoso, porque eu não posso entrar ali em campo e defender o esporte, como eu defendia com garra, como fosse meu último time do mundo. Entendeu? Ó, Givaldo entrou aí, Givaldo, campeoníssimo. Ele mesmo. Givaldo, campeoníssimo nos anos 90. Lateral, primeira. Jogava muito. Jogava não, joga ainda, viu? Se botar ele pra jogar no profissional, ele tira a onda. Givaldo Panelas. E ele, campeoníssimo nos anos 90, né? Mais um reforço de peso aí na live. Pegou uma equipe boa, ele pegou uma equipe que só tinha jogador bom, e ele fazia a diferença ali pela lateral. Ele não tinha medida não, ele ia embora mesmo. Eu sempre, depois que essa turma de 90, eu comecei a ir pros jogos, eles deram show, essa turma aí deram show. Torcer nos anos 90 era mais fácil que hoje, né? Muito, muito mais fácil, porque eu sabia que os meninos iam arrebentar, e arrebentavam mesmo. Agora tá muito difícil, em tudo, né? Eu fico dizendo assim, poxa, depois que Arnaldo deixou o time da gente acabado, Milton Bivar está tentando levantar o time, mas olha para um lado, olha para o outro, é uma bronca, confusão não, é uma bronca do lado, aí o cara está se arrumando de um lado, faz um pagamento aqui, aí vem outro, já quer outro pagamento, aí o cara não sabe o que é que faz, aí isso reflete, quem diz, olha, quem falar que não reflete dentro de campo é mentira. Reflete sim. Reflete dentro de campo, reflete muito. Os jogadores ficam sabendo de tudo, aí vai refletindo. Porque assim, quando em 87 as coisas foi tudo bom. Homero Lacerda cumpriu com tudo da gente, o presidente, Homero Lacerda cumpriu com tudo que tinha com a gente, cumpriu. E a gente jogava tranquilo, a gente ia para dentro de campo com tranquilidade. É bom demais. Agora a pessoa vai jogar sabendo que não pode, esse mês não vai pagar, para o mês não vai pagar, e dá uma ajeitada ali, é muito difícil. Eu vou ler alguns comentários aqui do pessoal que já está participando. Nosso amigo Carlos, do História do Leão, está dizendo que dos 8 gols que você fez no esporte, ele tem o vídeo de 2, depois ele vai lhe mandar. Sério? Deixa eu só somente te cortar um pouquinho. Na minha estreia, Esporte e Náutico, na minha estreia, eu fiz o gol do Náutico, na minha estreia, Esporte e Náutico, eu fiz o gol do Náutico. Aí os caras, quando jogavam pelo Náutico, não faziam gol no Esporte. Eu fiz. O Sérgio Romero, nosso amigo da Esporte Jampa, que é o consulado de uma pessoa, está comentando aqui, né? Ele fazia gol quando jogava no Náutico ou só no Esporte? Não, só pelo Esporte. Muito bem. Isso é rubro-negro mesmo. Pelo Náutico eu não me lembro de ter feito, não. Ó, Lipe Legítimo entrou aqui dando boa noite. Ele começou a fazer lives recentemente também. Givaldo elogiou aqui. Tem também um comentário do nosso amigo João Arthur, do Esporte Caruaru, dizendo 2 craques, você e Givaldo, né? 2 craques e 2 grandes campeões também, né? Ó, você falou aí que quem levou você pro esporte foi o Enio Andrade, né? Foi.
Conta Oi, como André. foi. Conta como foi esse processo aí, que ele entrou em contato, como foram as conversas para você Ra- chegar no esporte. Rapaz, esse processo aí, eu vou contar a vocês, porque já parei de jogar mesmo, não tem É. como. Eu ia jogar, a gente ia viajar no sábado para jogar contra o Caruaru, parece. Foi o Caruaru, lá em Caruaru. Tinha Sim. o Caruaru, foi contra o Central, não. Foi contra o Era, Caruaru. O era Caruaru. Atlético Caruaru. Atlético Caruaru, isso. É. Aí a gente foi jogar lá, para jogar lá, no sábado. Aí na sexta-feira, seu Enio ligou para mim. Olha, eu estou lhe trazendo para aqui para o esporte e faz um diretor lhe procurar. Aí eu peguei, ligou para casa do meu pai, que antigamente tinha celular. Aí ligou para meu pai. Aí meu pai pegou, me procurou. Aí eu estava na rua, bagunçando. Estava na rua. Aí meu pai me procurou. Aí eu estava lá para Casimiro. Aí meu pai me procurou. Na sexta pela manhã. Aí poxa, quando eu chego em casa, meu pai disse, seu Andy ligou, dizendo para você procurar. Vai haver alguns diretores de 3 horas de lhe procurar. Para acertar você. Não sai de casa, não. Eu fiquei em casa. Aí, quando daqui a pouco chegou, os diretores, Roberto Massa, tu lembra o presidente? Lembro, Roberto Massa. Roberto Massa. O outro, deixa eu te falar aqui, fugiu a memória. Aí, eles três foram me procurar. E o diretor de futebol, o diretor não tenho, eu não me lembro agora. Foram eles três me procurar. Aí eu vi até um carro bonitão, né? Poxa, aí chegou lá, aí eu disse, olha, por mim eu vou, para o esporte eu vou, não tem problema nenhum. Agora o problema é o Náutico liberar. Aí ele disse, não, já está liberado. Só que você não, se você jogar amanhã, no sábado, se você jogar amanhã, aí você não vai para o esporte, não. Aí eu, poxa, e agora? Aí ele disse, eu estou sabendo que você tem uma moto. Os caras são... Eu tenho, não sei o que, Negro Monte. Não sei o que, Negro Monte, o nome do diretor. Até hoje você gosta de andar de moto, né? Até hoje, eu sou louco por moto. Aí ele disse assim, o diretor, eles eram rápidos para as coisas. Aí eles disseram assim, tu tem uma moto? Eu tenho. Então pronto, vamos ali. Aí entrei dentro do carro, quando eu vi, engessei o braço, me melaram de mercúrio, e fui embora no sábado de manhã me apresentar. Cheguei lá com o braço quebrado, lá no Náutico. Aí falei com o Mário Juliato, o treinador, que era o treinador do Náutico. Aí Mário Juliato disse, olha, eu já estou sabendo de tudo, que Enio Andrade disse a mim. Não adianta, você pode ir embora. Aí eu fui com o braço quebrado e saiu no repórter, eu com o braço quebrado. Quando deu no sábado, na segunda-feira, eu estava treinando numa academia no esporte, treinando no esporte. Na academia, quando eu cheguei, fiquei treinando no esporte, na academia, já sem gesso, sem nada. Aí os caras tudo começaram a rir. E a tramóia que foi. Porque se eu jogo no sábado, eu não poderia ir mais para o esporte. Aí eu só acabou, já fechou. Era meu sonho. Esporte, Era meu sonho, meu e da minha mãe, do meu pai também. Meu pai sempre, quer dizer, meu pai sempre quis o melhor, mas meu pai nunca assim, mas minha mãe não. Minha mãe me levava para os jogos do esporte. Eu ia com ela tudinho de manhã, a gente se ajeitava, e quando dava 4 horas, 5 horas, aí a gente ia-se embora para os jogos. Que era de 4 horas os jogos, era dia de domingo, era 4 horas. Era quarta, na quarta era de 9 horas. 9 horas era 9 horas. Aí eu me animei, pronto. Quando eu cheguei no esporte, era um sonho de criança meu de jogar no esporte, mas eu nunca pensei em ser esse grande jogador que, assim, ser campeão brasileiro, ser campeão pernambucano pelo esporte. Isso, para mim, é a maior alegria do mundo. Entraram aqui mais 2 consulados, o de João Pessoa já estava, entrou aqui também o de Campinas, meu amigo André, tá mandando um abraço para você. Entrou também um abraço, André. Entrou também o de Fortaleza, o pessoal tá entrando em peso aqui. Teca Cardoso também mandando boa noite, sempre tá presente nas lives. Um abraço, boa noite. Teca. Boa noite. Aí tem 2 comentários legais aqui, ó. Walter Cook, Rogério é um dos maiores jogadores revelados
em Santo Amaro pelo Carneiro Leão. Isso também, joguei de Carneiro Leão. E Henrique Costa Leite está dizendo, é o showman, campeão de 87. Pronto, Esse uma pergunta boa. Henrique é meu parceiro, a gente faz live junto. Gente boa demais. Primeira qualidade. Pronto, essa pergunta é boa. Como surgiu o apelido de showman? Quem colocou foi Roberto Nascimento. Já foi no programa, né? Sim. Já no programa. Esse negócio de Rogério Showman. Porque assim, vê, foi em 90. Tu lembra Leandrão, o que fez o gol no Náutico? No título do Penta de 2010, né? 2010, isso. Ele fez o gol no Náutico, 1-0, gol dele, que ele só escorou, não foi? Pronto, a gente foi o ano que começou o programa. Aí começou essa brincadeira que eu faço, brincadeira que eu tiro onda e tal. Aí eu fiz uma aposta com o Rubinho e com o Rubinho. Eu dizendo, o rei de Pernambuco é o Leão. Comprei uma coroa, botei aquele, como é, eu não sei o nome, aquele negócio que bota aqui. Uma capa, né? Uma capa, pronto, a capa. Uma capa de rei, tal. Aí comecei e mandei fazer um cabo de vassoura, um leão, tal. Fiz uma onda, aí fiquei como rei. Aí o Leandrão vai, e eu tinha dito na sexta, que era diário, eu tinha dito na sexta-feira que o esporte, eu tinha sonhado que o gol era de Leandrão. Eu chutei. Porque assim, Leandrão era doidão e eu chutei. Aí, por incrível que pareça, o gol foi de Leandrão e eu tinha dito isso. Aí Roberto botou showman, tal, Rogério showman, e eu tirei onda. Aí comecei a tirar onda com o Rubinho, pronto. Era Rubinho e Sandro. Não era Luiz Neto ainda não. Aí comecei a tirar onda com o Rubinho, pronto. Aí pegou, aí Roberto botou o meu nome como Rogério Showman, o de Rubinho como diretor, e de Sandro era zagueirão. Aí Luiz Neto veio agora, ele botou Paredão. Pronto, quem colocou esse nome todinho foi Roberto Nascimento. Ah, legal. Ó, vamos entrar agora naquele ano que todo mundo está esperando a gente falar, que é 87. Rapaz, eu peguei, eu fui ler o livro ontem de 87 para ver se tinha uma história legal sua. A primeira história do livro já é sua, para você ver como você era presente ali. Não, eu cortando, desculpa aí, cortando essa conversa. Eu era descontraído. Eu sou descontraído dentro do vestiário, fora. E nesse tempo de futebol que todo mundo comenta, nesse tempo de futebol, se você me perguntar de assim, um jogador que não gosta de Rogério, pronto, pergunte, você saia fazendo, ou tirando, um jogador que não gosta de mim, pronto, você diz assim, eu não gosto de Rogério, pronto, a não ser que seja inveja ou outras coisas. Mas, assim, se disser isso, eu já não gosto do cara. Não, mas é porque assim, eu sou descontraído. Olha, vai fazer o gol do título, 2040. De cabeça. É meu neto, Enzo. Aí eu sou descontraído. Eu sou descontraído. Eu sou um cara. Você não vai me ver. Pronto, você tá fazendo a live comigo. Amanhã, se você me ver na rua, eu sou a mesma pessoa que tô aqui na live. Sou a mesma pessoa que vou falar com você. Eu vou brincar com você. Eu vou tirar onda com você. Se eu sentir que você não tá gostando, eu já não brinco mais. Tu entendeu? Eu sou desse jeito. E eu não mudo o meu jeito de ser, não. E a primeira história do livro já é você chutando a bola em Macaé. Macaé fica arretado. Macaé fica arretado. Ele faz, joga a tua irmã, rapaz. Conta como foi essa história aí. Conta como foi. É porque assim, a gente, por exemplo, tinha um jogo no domingo. Aí acabou o jogo. Aí não tinha aquele 2 toques, aquela brincadeirinha na segunda-feira. Aí a gente começava. Aí Betão, os meninos começavam. E Macaé era assim. Macaé era um cara muito fechado. Mas comigo eu fazia ele estourar, ele tirar onda mesmo, eu tirava muita onda com ele. Aí a gente assim, ele tava fazendo alongamento, eu peguei, Betão, vem agora a confusão, aí chutei a bola nas costas dele. Daquele chute que ele tava fazendo alongamento, eu dei um chute nas costas dele. E fiquei bem sério, aí ele olhou pra todo mundo assim, aí, o mais safado é você, joga na sua irmã,
Todo mundo começou a rir, eu saí correndo, ele querendo me pegar, eu correndo, pra ele não me pegar, ele queria dar mesmo em mim, mas assim, na brincadeira. E eu tenho mais coisa de Macaé, que Macaé, Nando, a gente tava no vestiário, aí tinha um lado escuro, hoje não pode mais falar, porque se falar é preconceito. É confusão, não, é confusão, né? A pessoa vai presa, né? Mas antigamente o negão chamava de negão mesmo. Nando, você é negão mesmo. Macaé, você é negão. Mas assim, eram meus amigos. Eram os caras que me defendiam, eram os caras que eu defendia eles. Então aí a gente tava no treinamento aquecendo, foi contra o Bangu. A gente aquecendo aquela agitação toda. Aí o professor, não, vamos para aqui pro claro, porque é melhor pra gente. A gente tava no lado meio escuro. Aí o professor, o senhor tá falando de Nando e Macaé? Menino, rapaz, eles dois me pegaram. Eu tomei porrada de mim, os caras, antes de jogo contra o Bangu, tomou porrada de mim, um segurou, o outro dando, sei o que, todo mundo rindo no vestiário, brincando. Aí a gente entra contra o Bangu, aí a gente entrou pegando, todo mundo com. Porque assim, eu via o time antes dos jogos, alguns jogos, eu via o time muito tenso. Aí peraí, eu vou ter que fazer alguma coisa para descontrair. Aí essa aí foi uma descontração na hora, até Leão, porra, Rogério, Rosa Nossa Torres, tu é demais mesmo. Mas só que eu não fiz aquilo para querer aparecer nada, eu fiz para descontrair, eu via o grupo tenso. Porque tá pensando que a gente, antes dos jogos, a gente não ficava tenso, não ficava assim. Era cada dia um jogo diferente, um jogo pegado, um jogo que a gente decidiu em ser campeão. A gente decidiu. Podia vir quem fosse, mas a gente decidiu em ser campeão. E a gente tentou e graças a Deus nós fomos. Ó, e tem outra história de Macaé no livro que mostra que a sua amizade com ele realmente era muito forte. Não. Porque Leão tinha feito uma lista de dispensa, lembra dessa história? Lembro. E tava lá os jogadores que tinham vindo do Central com o Enio Andrade. Foi ele também. Aí na lista tava Macaé. E eu soube que quem foi conversar com o Leão para Macaé ficar foi você, não foi? Conta como foi isso aí. A história é assim. Porque Macaé quem trouxe foi o treinador do Central, Ernesto Guedes. Sim. E Leão não se dava bem com o Ernesto Guedes. Ernesto Guedes, perdão, isso. E Leão achava que Macaé era do grupo, entendeu? Que era do mesmo grupo e ia derrubar ele. Aí eu conhecia Macaé. O tempo foi vendo e Macaé jogava de lateral direito. Aí eu peguei, quando começou a ouvir a lista, os caras vão ser dispersados. Aí eu fui lá no vestiário. Leão era louco por mim, a palavra certa. Leão era louco por mim. Eu fazia, pronto, vamos dizer assim, eu fazia o que queria com o Leão. Todo mundo dizia assim, Betão dizia, teu pai tá arretado aí, não sei por quê. Betão e Bamadia. Teu pai tá arretado aí. Aí eu chegava lá, que foi, Leão? Não, só lá me contava. Aí eu ficava tranquilo. Eu sabia, quando era uma coisa dentro de campo, eu ficava tranquilo que eu resolvi esse bagulho. Depois eu conto a história porque eu tô dizendo isso. Aí Macaé tava na lista dos dispensados. Aí eu fui lá no vestiário. Aí eu queria falar com ele que não é brincadeira não, né? Não é brincadeira não. Já estava preparado. Não é brincadeira não, agora eu quero falar sério. Por mim. Ele até isso, Leão até hoje fala esses negócios. Fala por mim, deixa eu falar tudo. Segura Macaé. Mas Rogério, eu não posso segurar que tem Betão, tem não sei quem. Segure ele, converse com ele. A gente só tem João Pedro na lateral esquerda. Pergunta a ele se ele quer também. Porque fica Betão e não sei quem, eu nem me lembro quem era o outro lateral. Se era Bisco, parece que era Bisco. Acho que era. Era Bisco. Aí tem Bisco, e eu disse, conversa com ele, bora. Aí eu chamei Macaé, antes de Leão, acertar as coisas, né? Aí o Macaé, vem cá. Veio.
eu gosto muito de tudo, sabe disso? Eu só não, todo mundo aqui gosta de tudo. Então, ele vai te chamar para tu ir para lateral esquerda. Tu aceita. Tu aceita. Porque ali tu joga. Ele jogava nas quatro ali, pô. Sim. Macaé jogava de zagueiro, lateral direito. Pô, na linha ele arrebentava. E era uma força danada, né? Isso, o Negão era inspirado. 1,89 m, eu acho, né? Era ele se não tivesse mais. Armário arretado, né? Era, e outra coisa, era para ser uma moça. Era daquele corpo todinho, era uma moça, não brigava com ninguém de porrada, nada não. Só comigo mesmo, que queria dar início e tal, mas eu apanhava dele toda hora, dele de Nando. Aí eu disse a ele, como é, vai ficar? Aí ele, pô, Macaé aqui tá com a gente, e aqui o grupo aqui é bom. Aí ele, beleza. Aí o Leão chamou ele, aí Leão dizia que eu era fofoqueiro. Aí eu disse, olha, você deve ter dito alguma coisa aí, que Leão, 1000 anos, né, em futebol, você deve disse nada não, Leão, disse nada não. Disse, você disse. Mas eu vou conversar com ele. Aí conversaram, aí ele aceitou na lateral esquerda. Aí ele estava treinando na lateral esquerda. Só que João Pedro se machucou no treino. Se machucou no treino. Aí ele pegou, botou Macaé na lateral. Aí não saiu mais. Não saiu mais. E assumiu o comando, Macaé assumiu o comando de um jeito que era respeitado. Macaé era respeitado na lateral esquerda, respeitado. Tanto dentro de campo como de fora. Ele assim, o grupo da gente com ele era uma pessoa que falava pouco, diferente de mim. Ele falava pouco, diferente de mim, falava pouco mesmo, ficava na dele, e eu trazia, empurrava ele pro grupo. Macaé encosta, pô, fica com a gente, ele não encosta, fica com a gente, porque ele não era aquele cara de estar... Conversa com um, conversa... E eu não, eu conversava com todo mundo, o grupo, tirava um com o outro e tal. Então, isso pra gente, Macaé, foi muito fundamental. Até hoje também, como você falou assim, Leão, às vezes fala assim, pô, Rogério, tu me deu um jogador da... Ele disse, tu me deu um jogador de Macaé. E ele ficou fã de Macaé. Ele fazia assim, Macaé, vai pro meio, Macaé ia. Macaé, vai pra cabeça, Macaé ia. Macaé, fica aí na quarta raiz, Macaé ficava. Ele era obediente. Diferente de Betão. Betão não era obediente em nada. Betão dizia assim, Leão, eu vou me embora que tem um otário aí. O otário era eu. O otário, ele marca aí. Ele ia falar, ele ia cruzar a bola na cabeça de Nando fazia o gol. Aí ele dizia assim para Leão, tá vendo? Se eu fico aqui marcando, quem tem que marcar é Rogério, o otário daqui. E eu marcava. Era mais, olha, Ribamar, Macaé, Zico, Betão. Eles mesmo diziam, o cara que marcava todo mundo era eu mesmo, não tinha ninguém não. Era um cabeça de área só e marcando todo mundo. Pois é. E marcando todo mundo. Então eu era aquele cara que também não fazia questão. Porque, assim, Betão ia na linha de fundo, cruzava gol. Ribamar pegava uma bola, precisava por baixo das pernas de um, metia a bola para o cara fazer o gol. Nando ia lá na frente, Zico ia... Então eu não fazia questão. Eu era o cara que marcava, mas porque eu marcava, porque eu sabia que lá na frente, ou então os outros jogadores seguravam a bomba. Era eu, Marco Antônio e Estevão, nós três. A gente saía dali de trás, não. Era fazendo o rodízio, nós três. Rodízio, a gente se lascava, mas em compensação, eles resolviam lá na frente. Era bom demais. Tem um depoimento muito legal aqui, ó. Juninho Codorna tá falando. Eu tive o privilégio de conhecer Showman pessoalmente no ônibus Pelópitas Joana Bezerra. E ele é a mesma pessoa, humilde sempre. Quando chegou no desembarque, pedi para tirar uma foto com ele. Não, e eu tô acabando de dizer, eu não vou mudar nunca, porque assim, é meu jeito de ser. Minha mãe me educou assim. Minha mãe dizia assim a mim, eu ia pros jogos com ela. E ela dizia assim, olha, tá vendo esse jogador, a gente vai pedir, sei o quê, eu ia pro vestiário, pedir como é, pra autógrafo, não sei o quê, ia pro vestiário. Mas assim, ele, olha, o dia que você tiver, minha mãe dizia, um dia que você tiver a sorte de ser um jogador, seja humilde. E só em ser jogador não, seja humilde em tudo. Porque assim, a gente só tem uma passagem aqui. A gente não sabe. Eu te maltrato. Eu vejo muitas coisas
hoje passando em Face, eu vejo muitas coisas assim de maltrato em pessoas, aí amanhã a pessoa dá aquela subida, aí não é porque eu sou humilde para a pessoa eu ajudar a pessoa hoje e amanhã a pessoa vir me ajudar, não. Isso aí não é por causa disso, não. É porque é meu jeito de ser. É meu jeito de ser. Eu vou morrer, como nós vamos morrer, eu vou continuar minha vida assim. Minha vida assim. Mudar. Eu trabalho na televisão, todo mundo aqui onde eu moro achava que eu ia ser, depois que viram, não mudo nada, não mudo nada. Eu estou na televisão com o Roberto Nascimento, mas a minha vida é a mesma coisa, não mudo nada. Sai para brincar com um, sai para brincar com o outro, não muda nada. Porque eu acho que isso faz a diferença. Isso faz a diferença. Não é você ser um jogador como eu fui um jogador campeão brasileiro e eu chegar a humilhar um garoto, não, isso não é meu feitio, não. Graças a Deus, minha mãe e meu pai me educou muito sobre isso. Mas Juninho tá dizendo que ele estava trabalhando, que ele era o cobrador, mas não resistiu e pediu para tirar uma foto com você. Beleza. Ó, então, tamo junto, Juninho. A próxima vez que eu for para o Pelópidas, pode pedir que tamo junto. Pode chamar quem quiser. Ó, Retiro do Leão tá falando aqui, ó, showman é pura humildade, esse cara é 10, excelente pessoa. Ó, vamos entrar aqui, tem uma pergunta de Lipe Legítimo, que é muito boa. Ele tá perguntando se foi mais difícil enfrentar o Bangu ou o Guarani. Vamos fazer o seguinte, você fala primeiro como foi o Bangu e depois como foi o Guarani, porque a gente entra nos dois jogos, né? O Bangu, rapaz, tem umas histórias que eu ouço, eu quero ouvir um jogador diretamente me falando, que teve um extracampo pesado ali com o Bangu, não foi? Quer que eu comece contando de lá do Rio? De lá do Rio. De lá do Rio. Meta bronca aí, o espaço é seu agora. Nós fomos jogar no Rio, Bangu e Sport. Aí, por incrível que pareça, a gente apanhou o jogo de 3-2. 3-2. Aí o jogo foi agitado mesmo. Antes do jogo teve confusão. E a gente dentro de campo. Pronto, essa história eu vou contar do começo ao fim. Aí vocês vão. Quem prefere. À vontade. Viu? É do começo ao fim, porque ela é meio distante. Aí a gente começou a jogar bem, time bem. Aí nós perdemos de 3-2. Dentro do vestiário, acabou o jogo. O vestiário, antes do jogo, já não tinha vestiário. A gente já não tinha vestiário. Já tinha confusão dentro pra gente não entrar, para vestir no meio da rua, não sei o quê. Aí isso já começou a agitação. Aí a gente entramos no vestiário, um ovo. Só cabia Macaé, Marco Antônio era Estevão, Macaé, Leão, se tivesse trocando. Era um ovo. Aí fazia assim, trocava 5, entrava no vestiário, porque eles tinham feito umas confusões lá, pra gente não. Aí trocava 5 no vestiário, aí depois trocava 5. A gente aqueceu fora do vestiário, de lado, e a torcida tudinho xingando a gente. Foi uma confusão. Eu até hoje, eu digo que foi o mais difícil por causa dessas confusões. Isso. Aí a gente apanhou. E fomos pro vestiário. Todo mundo lá agitado, dentro do vestiário, um vestiário pequenininho, a gente para trocar de roupa, um se esfregando no outro, um roçando no outro. Foi uma confusão, foi. Aí chegaram 4 rapazes. Se tu visse os rapazes... Os capangas de Macaé. Pronto, Macaé. Era pequeno na frente deles. O cara tinha mais de 2 metros, então. E de revólver. E ainda estavam de revólver. Aí, Leão, pode ser o que for, mas na hora do vamos ver, o Leão era brabo. O apelido dele, botaram o Leão, foi pra cima. Estevão foi pra cima, Macaé foi pra cima. Só que ele ficou atrás, porque eu com esse corpinho aqui, pequenininho. Betão, a gente ainda deu um esmurrozinho, mas foi uma briga generalizada. Todo mundo brigou. Dentro do vestiário apanhamos, demos também. Aí foi rolo. O Homero apanhou, Homero Lacerda apanhou, Fred Oliveira apanhou, Leão, eu, Macaé, mas era assim, uma tapa levava 2 no pé do ouvido, uma tapa levava 2, e essa agitação. Aí viemos embora, todo mundo chateado e tal. Aí desce Macaé. Essa história foi que eu contei
que todo mundo ficou cheio. Macaé desceu do vestiário, andou, desceu do avião e foi andando. Aí a gente ia junto, mas Macaé estava tão agitado, Macaé estava tão agitado, que se alguém falasse com certo assim, Bangu, ele ia para cima do cara para brigar. Se o cara passasse, Bangu, ele ia para cá. Aí ele foi na frente. Aí os caras pegaram ele agitado, né? Aí botaram o microfone na boca dele. Aí disse assim, Macaé, e aí aqui na ilha, como é que vai ser? Aí ele disse assim, eu visto saia e eu saio da ilha, assim, eu giro tudinho, aquela ilha todinha, eu visto saia se eu perder pro Bangu. Aí ninguém sabia de nada. Será que aí o cara foi embora? Não, ele tava agitado. Aí tu sabe como eu sou, né? Aí os caras pegaram o microfone e de bolo em mim. Olha, Macaé disse que não ia perder de jeito nenhum lá no esporte. E aí eu peguei e disse assim, antes dele disse, o que Macaé disse está dito. Aí, antes dele dizer o restante, aí eu disse, o que Macaé disse é o que vai acontecer. Todo mundo aqui vai fazer o que Macaé disse. Eu não sabia o que Macaé tinha dito. No que Macaé disse que vestia saia. Ia ser um desfile. Então, só que eu não sabia. Aí eu fui no Macaé, na hora do ônibus, Macaé, tu dissesse o quê? Aí eu disse que vestia saia, se a gente perdesse. Eu disse, pô, Macaé, aconteceu que eu também acompanhei. Eu disse que o que Macaé disse, e se agora lascou, vai ser todo mundo de saia Aí... O medo de usar saia foi tão grande que com 18 minutos estava 3-0 pro Sport. Isso. Não, e por incrível que pareça, o gol de cabeça foi dele. Sim. De Macaé. Macaé fez gol de cabeça, foi lá pra frente fazer. Aí não, deixa eu te contar no jogo. Aí começou, antes de começar o jogo, o Castor vinha entrando. Aí não sei quem foi lá de cima. Pegou um tijolo, jogou um tijolo, pegou na cabeça de Castor, lascou a cabeça de Castor. Agora quem jogou foi alguém. Aí jogou, lascou a cabeça de Castor. Aí os caras pegaram lá, foi uma agitação de começar o jogo. Aí dentro do jogo, Marinho, eu não sei se tu conhece, ou já ouviu falar de Marinho. Ponta direita. Time muito bom. Time que tem Mauro Galvão, Marinho, na zaga, Paulinho Criciúma. Paulinho, isso. Aí, mas a minha preocupação era com o Paulinho Criciúma. Dele chegar. Aí, Marinho pegou uma bola, Macaé foi no fundo, cruzou. Aí, Marinho meteram uma bola nas costas de Macaé. Eu vim de lá, dei uma voadora em Marinho, joguei ele fora do campo. Aí, os caras vieram em cima de mim. Aí, Betão, Rogério, Marinho não. Betão, quando eu apanhei lá, eu disse a Betão até hoje lembra e carrinho. Quando eu apanhei lá, tu não chegasse e dissesse assim, Rogério não. Tu dissesse. Os caras chegaram e deram tapa em mim, saiu dando em mim. Como é que tu agora tá dizendo? Quem passar aqui? Ou eu ou ele, pronto. Ou eu ou ele. Eu vou dar, e quem tiver aqui, eu vou dar porrada. Pronto, Betão. Vou chegar. E porque Betão era muito amigo dos caras. E Betão jogou no Sul. Tal. Mas Betão era aquele cara bem calmo, bem tranquilo. Era não, ele é. Sempre. Aí eu disse a Macaé veio com cada botico de olho. Macaé disse, ele tá certo. A gente apanhou lá, ele tá certo. Então nós vamos chegar junto. Aí eu comecei a virar o pé. Paulinho Criciúma, mas teve uma hora que Paulinho Criciúma, Rogério, vai devagar. Aí eu, Paulinho, mas foi. Aí ele disse assim, foi quando eu pensei, deu um ré. Pensei um pouquinho. Quando ele disse assim, pô, Rogério, a gente tem nada a ver com isso não, pô. A briga é lá fora. Foi com o dono do Bangu. Amanhã eu tô aqui jogando contigo. E sem falar contigo, porque tu chega. Aí eu dei um ré. Eu disse, então, nessa parte ele tem razão. Aquele negócio de bater no coração, né? Bateu no coração. Beleza. Aí eu comecei a chegar mais leve. E a gente ganhou o jogo de 3-1. E se passasse mais 10 minutos, era 4, 5, 6, porque os meninos lá na frente, olha, Robertinho, tava Nando, Neco era o cara que mais marcava comigo, assim, chegava mais, olha, Neco era o Coringa, né? Robertinho, Nando,
Robertinho, Nando, Zico, Ribamar, Betão, Macaé, estavam inspirados. Olha, Estevão e Marco Antônio lá atrás, não passava nada. Flávio, eu nem falo de Flávio, porque para mim, Flávio foi um dos melhores goleiros do esporte. Tiveram muito, mas ele foi o melhor, pronto, porque deu título ao esporte e título interessante. E eu digo sempre a ele, e quando as bolas iam lá para trás, ele garantia a gente. Ele não, aí a bola ia lá para trás, aí dizia assim, não, a bola vai, eu não sei se vai ser gol, aquelas dúvidas. Ele não, ele fazia a gente confiar nele. E a gente confiava em Flávio. E o time da gente, com Betão, Marco Antônio, Estevão, Macaé, Ribamar, Zico, Robertinho, Nando e Neto. Mas tinham jogadores que ficavam no banco e também quando entravam, eles resolviam. Augusto, que era craque de bola, Augusto. Disco jogava muita bola, velho. Então, eu tô dizendo, o grupo da gente era muito bom e a gente era homem. A gente encarava o pau. E o jogo mais difícil, para mim, foi esse. Porque esse jogo era onde se a gente passasse, a gente ia pegar o Guarani. O Guarani não é que o Guarani foi fácil, não. Que o Guarani é time de seleção brasileira. Sim, com Evaí, João Paulo, Catatal, Ricardo Rocha. Tozinho, como é Boiadeiro, Neto. Neto, quer dizer, Neto era o meio esquerdo, era onde metia a bola, tudo, quer dizer, esse time era ruim? Não, esse time não era ruim, não, esse time era bom, era time de seleção, tanto que a maioria foi tudo seleção brasileira. Então a gente tinha uma definição, eu tinha a definição na minha vida, de ser campeão brasileiro, eu tinha isso aí, minha vontade, ser campeão brasileiro. Depois que foi esse jogo do Bangu, eu senti que a gente tinha condições de ser campeão brasileiro. Então, se eu sentia isso, todos os jogadores sentiam também. Teve uma pergunta aqui, deixa eu ver quem foi Miguel Guimarães. Qual foi o placar? Lá foi 3-2 pro Bangu e aqui foi 3-1 pro Sport, não é isso? 3-1 pro Sport. E o Sport fez 3-0 com 18 minutos. 3-0. Não, mas o gol deles, a gente foi todo mundo pra cima, pra fazer mais um. E eu disse, Macaé, não vai mais não, a gente já tá 3-0, vai mais não. Aí ele não, ia-se embora mesmo. Macaé queria dar, na história dele, na história de Macaé, se ele hoje fosse vivo, na história dele, ele queria ganhar de 6-0, 7-0, te juro. Tanta raiva que ele tava, de ansiedade. Ele e você conhecia ele, que você era amigo próximo. É isso, né? Muito amigo dele. A gente é amigo de... até a gente tem um grupo hoje da turma de 87. Mas assim, ele faz muita falta a mim. Ele faz muita falta, porque eu era muito colado a ele. A gente era como um irmão. Depois que eu fiz aquilo com ele, com o Leão, que eu fui falar para ele, para ele ficar, fui falar para ele pedir a Leão. Aí foi que ele viu que eu era o cara que merecia a confiança dele. Você tá entendendo? Que ele era desconfiado. Porque assim, não querendo falar as coisas a você. É muito preconceito do negão. Você entendeu? Eu não quero falar isso, mas é verdade. Muita gente tem preconceito do tal do negro. Muita gente tem. E isso aí é tão ruim. E eu achava isso muito chato, muito chato. Eu tinha as coisas que eu ficava vendo, independente lá no vestiário de algumas pessoas que tratava. E eu não gostava. Eu não gosto. Eu acho que a gente tem que viver a vida da gente, e as pessoas vivem a vida deles. Não tá com disso. Olha, aquele negão ali, não sei o quê. É por isso que hoje se você vê as coisas tudo baratinado, né? Confusão, porque passou pelo pobre, disse uma coisa, passou pelo negro, disse outra, passou pelo, vamos dizer assim, um gay, soltou uma graça, passou para viver sua vida e deixa a vida do outro. Isso, exatamente. Eu sou assim, eu vivo a minha vida. O tempo que eu tenho para viver, eu não sei. Eu estou aqui contigo, amanhã tu pode estar fazendo uma live dizendo, poxa, Rogério fez uma live. Não, que é isso? Não, eu tô dizendo isso, não é a verdade. Na verdade, porque assim, a história é essa. Então eu vivo a minha vida e não tento prejudicar ninguém.
Ó, aí depois que passou do Bangu, teve aquela final que foi do módulo amarelo primeiro, né? Que o Sport perdeu foi lá, a dos aqui, pênaltis. foi a dos pênaltis, né? A dos pênaltis. Aí Teve depois, 3 jogos. Isso. Aí 1 a 1. depois da dos pênaltis, que teve aquela confusão toda, né? Que ia ter o cruzamento ou não ia ter o cruzamento. Aí vocês souberam antes que o Flamengo e o Inter não iam jogar, ou foi só na hora que entrou em campo e foi WO? Não, a gente já sabia do encontro dos 4. Uhum. O campeão do Módulo dos 13, verde e amarelo. dos 13, que eles fizeram o time, campeão dos 13, ia jogar com o campeão do modo amarelo. Uhum. Entendeu? Que no caso foi a gente. A gente tava sabendo disso, ó. Antes de começar o campeonato. Sim. Quem era o presidente era aquele Eurico Miranda, do grupo dos 13. Aí fizeram lá, todo mundo assinou lá nos 13, e de repente, não sei o que foi que houve, mudaram de história. Até hoje essa confusão. Não, confusão só se for para eles, né? Porque a gente não tem dúvida de nada aqui. Eu também não, que eu ganhei. Né? Não é isso? Você estava lá dentro de campo e foi até uma pergunta de Miguel Guimarães aqui. Como é o cara ser rubro-negro, ser campeão brasileiro com a ilha lotada, velho? Como é isso? É isso. Olha, já tô arrepiado, velho. Tem coisa melhor. Não tem coisa melhor de que você entrar numa ilha, na Ilha do Retiro, e ver aquele público de 30 mil pessoas, 33, 34, sei lá, 40, sei lá quanto fosse, de você olhar para um lado, olhar para o outro e dizer assim para o companheiro, no meu caso de Macaé, olhar um para o outro, para a cara do outro, assim, aí, já pensou, velho, a gente perder isso aqui? Quantas pessoas a gente vai deixar por baixo? Nós vamos decepcionar esse povo todo. Aí, um olhando para o outro e falando, nós temos que dar sangue hoje. Hoje é sangue na testa da gente. Hoje é sangue. O corpo da gente hoje é vermelho e preto. Outra coisa que eu vou dizer a vocês, que muita gente, eu sou muito supersticioso com as coisas. Eu e Macaé também é. Eu acho que a gente Betão era pouco, mas a gente era muito. A gente passava dos limites. Um jogo do Sport, se o Sport for jogar todo de branco, aí quando por exemplo, vai jogar na ilha, todo de branco, eu não vou pro jogo. Eu não vou pro jogo nenhum. Não dá sorte, né? Não, eu dizia ao pessoal, eu só quero jogar no Sport vermelho e preto, meião preto, calção vermelho, calção preto ou vermelho, mas que era o calção preto, e a camisa vermelha, preta, mas vermelho ou preto. Todo de preto. Eu dizia, às vezes eu brincava, como eu disse, às vezes eu gosto de jogar igual a Macaé, assim, todo de preto. Se Macaé não era amigão, eu gosto de jogar igual a Macaé, a Nando, de preto. Opa, é sua mãe, não sei o que eles falavam. É sua mãe, não sei o que, eles brincando comigo. Eles falavam. Mas é isso que eu me sentia bem. Eu me sentia o rubro-negro mesmo, essa camisa que você tem aí, vermelha e preta. Essa daqui, preta. Essa camisa que eu tô aqui, infelizmente eu não tenho a camisa de 87, né? Se você tiver uma sobrando, eu quero, viu? Tem sobrando aí. Pior, deixa eu dizer a tu. Essa aqui foi em 2017. Não dá nem tempo. Foi uma homenagem aos 30 anos, essa aqui. Você recebeu, não foi? Recebi. Eu tenho. Pior que não dá nem tempo de quando eu jogava, não dava nem tempo de eu segurar uma camisa. Porque eu tenho 7 irmãos, comigo são 6. Aí meus irmãos logo pegavam, cada um tinha uma, que eu dava, cada um dava uma a cada um. Quer dizer, minha mãe ia para todos os jogos, depois que eu comecei a jogar, minha mãe todos os jogos aí ia para lá e tinha camisa também. Então, não dá nem tempo de enxugar. O meu amigo do História do Leão, Carlos, disse que o pai dele tá mandando um abraço para você, que é seu fã. Como é o nome dele? Seu Carlos. Seu Carlos, um abraço, seu Carlos. Tamo junto. Um amigo meu não tem Instagram, mas ele disse para eu fazer uma pergunta para você. Ele fez, tu vai entrevistar Rogério?
Pô, faz essa pergunta, por favor. Eu disse, faço, pô, não se preocupe. O nome dele é Fernando, ele só tem um perfil no Twitter, que é o Futuro Esporte. Quem tiver Twitter, siga lá o Futuro Esporte. Ele primeiro fez uma observação muito importante, que ele disse, o Sport fez 2 finais de primeira linha no fim dos anos 80, que foi o Brasileiro de 87 e a Copa do Brasil de 89. E só dois jogadores estavam nas duas, você e Betão. Você lembra disso? Lembro. E Macaé não estava, porque Isso, Macaé, infelizmente. Macaé tinha morrido. Mas se tivesse, ele não tinha saído do grupo, não. Os Com outros certeza. saíram do grupo, Nando foi pro Grêmio, aí, mas assim, tinha mais. Tinha mais jogador. Não, mas que foi titular nas 2 finais, foi você e Betão. Aí não, tem alguns outros que eram... Eu acho que De 87 a 89. 89, deixa eu ver. Betão, Ailton, porque Ailton estava machucado em 87, né? Ailton jogou não, Ailton jogou em 87 não. Exatamente. Tá certo, então só era aí Betão mesmo. Isso. Porque assim, era muito difícil eu sair de jogo. Quando eu estourei meu joelho, pronto, estourei, acabou-se, aí eu perdi a força. Mas assim, eu quando era todo inteiro, eu não dava brecha a ninguém para jogar não. E pelo esporte, poxa, eu tá vestido, eu queria estar jogando, eu queria estar ali, defendendo as cores do esporte. Então, era aquele cara, eu até hoje eu digo aos meninos, eu era guerreiro, eu fazia questão de ganhar, eu fazia questão de jogar pelo esporte, porque eu estava defendendo o que eu gosto. É muito bom, poxa. Pô, um exemplo, tu vai bater uma pelada. Aí tu tem um time que tu gosta, um time. Tu não vai defender bem, não. Com certeza. Não é verdade, pô, era eu no esporte. Eu fazia de tudo para ganhar, de tudo. E em 89, na Copa do Brasil, não é isso? Isso. Nós fomos roubados. O Wallace Lira tá lembrando aqui. Roubaram o esporte na Copa do Brasil de 89. Deixa eu te dizer o lance. Betão foi na linha de fundo, cruzou, Edinho com a mão, ela ia passando para... Foi não, é Marco Vinícius. Ele cruzou, ela ia passando. Aí Edinho, experiente, Edinho no chão, tirou a bola com a mão, e a Marco Vinícius só ia botar para dentro, tinha ninguém. Aí a gente, o juiz, eu não me lembro, porque eu disse que como é o nome do juiz que estava apitando? Não era famoso ele. Ele ia dar em Porto Alegre, lotado, cheio, não ia dar. Então essas coisas assim. Primeira Copa do Brasil, e eu ser vice-campeão. No vice-campeão não adianta de nada. É a mesma coisa. Mas é lembrado até hoje. Primeira Copa do Brasil, o Sport primeira Copa a gente chegou lá e jogou contra todo mundo. Então o time da gente era ruim? Não era. O time da gente não era ruim. E então, é isso que eu tô dizendo. A gente podia jogar contra quem for. Podia vir Flamengo, Internacional. A gente ia jogar. Se fosse ganhar, isso era outra história. Mas que a gente ia jogar do mesmo jeito, ia jogar para ganhar. Aí, esse meu amigo que eu falei, Fernando, do Futuro Esporte, disse, você tem que fazer essa pergunta. Quem foi o melhor jogador que atuou lá de Rogério? Quem foi aí? Diz aí. Betão. Para mim, minha opinião. Betão. Para mim não teve... Ribamar era o maestro. Robertinho era o cara que corria lá na frente. Mas assim, o craque do time, o craque que organiza, quando a bola chegava no pé dele lá pela lateral, ele organizava o time, poxa. A bola ia chegava em Ribamar, voltava a jogar em Betão lá atrás. Aí eu ia sair jogando, aí jogava a bola nele. Aí ele dali, ele olhava o campo todo, e ele tinha um passe que ele dava, que ele, Robertinho, treinava isso. Vocês até dizem assim, poxa, é mentira isso. Eu também achava que era mentira. Mas eu comecei a acreditar porque eu estava junto. Não tem, aqui eu vou fazer assim, aqui é a lista da lateral. Não tem a lista da lateral. A lista. Betão metia a bola pela lista da lateral. E Robertinho ia por fora e a bola reta
reta pela lateral. Eu nunca vi um negócio desse. A bola rente assim, ó. Ele metia a bola assim. Ela pegava a força, né? Quando batia, ela pegava a força. Aí ele e Robertinho ia pela lateral. Os laterais não conseguiam marcar, porque o Robertinho corria muito, aí não conseguia marcar. Pra mim, minha opinião, o melhor jogador que eu joguei no esporte foi Betão. Massa, muito bom. E Esporte Jampa aqui, Sérgio Romero tá lembrando que Robertinho também falou que era Betão. Ele perguntou para Robertinho disse Betão também. Não, mas se você for perguntar o time todo não vai dizer que é Betão. Porque era um craque. A gente tinha assim. Porque assim, eu botei, os jogadores colocaram. Quem é o maestro do time? É Ribamar. Ribamar era o cara que cadenciava o jogo. O jogo estava nervosismo. Ele fazia assim, Rogério, jogue a bola em mim. Aí eu jogava a bola nele. Aí ele pegava a bola e começava. Tá, Betão, eu, Zico. Aí ele era o cara, o maestro, mas o craque do time, que organizava o time. Betão foi quem deu o título a gente. Eu vou te dizer, foi Marco Antônio que fez o gol? Foi Marco Betão Antônio. Que bateu o escanteio. Mas quem cruzava as bolas, olha, Betão fez. Eu fiquei impressionado quando eu digo isso, os caras. Betão Fernando ir para o Grêmio, poxa. Betão ia para a linha de fundo, cruzado, fazia assim, apontava para um, porque tinha jogado, a gente, Leão ensinava a gente, 1, 2, 3. 1 era Nando, 2 era Zico e 3 era Macaé. Lá. Aí Marco Antônio era o quarto que vinha lá de trás, quando era bola parada. E quando não era assim. Aí a gente tinha uma jogada, vê como são as coisas. Leão fazia Betão número 1. Aí cruzava número 1. Betão número 4. Aí Betão cruzava no número 4. Existe isso. Se eu fosse fazer isso, eu não fazia, não. Ele mandava eu cruzar no 1, eu cruzava no 10º, no 8º, porque eu não sabia como que é. Ele Betão dava tapa assim e cruzava 1, 2, 3, 4. Ele não treinou no gol de Marco Antônio. Aquilo não foi jogada que Betão pegou a bola, botou ali e disse, eu vou cruzar, por cruzar, quem estiver ali na área. Não, aquela bola que foi, antes de começar o jogo na pré-eleição, Leão disse, procure Marco Antônio, porque todo mundo está de olho em Macaé e Nando, e Zico, que eram os caras que subia muito. E Marco Antônio, Marco Antônio, nesse campeonato, só fez esse gol. Pronto, se você olhar direitinho, agora que você está vendo, eu não estou dizendo a você, mas eu não falava isso para ninguém, ficava calado. Mas já que não tem mais, a gente não vai jogar mais, aí ele foi, se você prestar atenção, ele foi o último a chegar. O Antônio era a última opção, que era o quarto jogador. O primeiro era Nando, segundo Zico, terceiro Macaé e quarto ele. Que precisasse. Aí ele foi de mansinho. Ninguém nem notou que ele estava na área. Aí ele veio de lá, pelo último, aí Betão viu ele cruzou a bola, Betão cruzou ela passando de todo mundo. Aí ele veio, entrou no meio de 2 e fez o gol. Então essas coisas que a gente treinava, que na pré-eleição de Leão, só a gente que sabia. Só a gente sabia. Leão dizia, número 1, Rogério. Número 2, Betão. Número 3. Aí ele chegava ali de lado. Aí fazia assim, 3. Aí todo mundo já sabia o que era. Tinha uma coisa que era muito, mas a gente treinava muito. Tinha 3 opções. Uma era começo do jogo, a gente começar, quando a gente jogava em casa, a gente jogar todo mundo em cima dos caras. Cada um pega um, pronto. Por exemplo, eu ia marcar Paulo Isidoro, que era o que mais corria. Aí eu ia marcar ele. Aí, se Paulo Isidoro fizesse o gol, a culpa era minha. Entendeu? Leãozinho, se Paulo Isidoro fizer o gol, é culpa sua. Se Neto fizer o gol, é culpa de Betão. Aí fazia assim, João Paulo fizer o gol, é culpa de Betão. Aí vai culpa de Marco Antônio e de Estevam. Tu entendeu? Era assim, velho. E a gente fazia por número. Leão subia assim, aí fazia assim. Número 1, aí a gente abafava. Aí 2, vinha pro meio campo. Aí 3, a gente recuava todinho, aí marcava do meio campo pra lá.
Aí número 3, bora todo mundo, bora todo mundo, bora todo mundo. Aí abafa. Pronto. A gente tinha jogada, e só que quem sabia era a gente que estava lá na pré-eleição e estava no dia do treino de Leão. Aí a gente sabia quem estava treinando contra a gente. Entendeu? Aí era fácil a gente saber, porque a gente treinava, a gente sabia. Mas para o adversário, oxe. Por exemplo, Betão ia para o escanteio, aí fazia assim. Aí o cara, um tinha que se mexer tudinho para a bola chegar nele. Aí a bola chegava nele. Entendeu? Que era Nando, que era o cara de centroavante que fazia muito gol de cabeça. Que era Nando, era o primeiro, porque ele, toda a bola que ia na área, Nando ganhava, pô. Atrapalhava, fazia tudo, aí ganhava. Nando era um centroavante, não era habilidoso não, mas dentro da área ele chutava toco, e tudo que vinha no pé dele ele chutava. Mas era um cara artilheiro, ele foi artilheiro do time da gente. Foi Nando. Então, Rogério, eu queria te agradecer muito a tua presença. Você é o primeiro campeão da 87 que vem aqui. Isso. E abrir o espaço para você fazer suas considerações finais. Eu queria agradecer a você, como é Nivaldo, né? Isso. Nivaldo, queria agradecer a você. E eu estou à sua disposição, a hora que você precisar do seu amigo aqui, para fazer a live. Nós estamos juntos, tá certo? E queria dizer a esse pessoal aí que está acompanhando a gente, muito obrigado aí. Eu queria que muitos, que eu tenho certeza que não me viu jogar e nem viu os jogadores de 87 jogar, porque se visse, aí a paixão ia ser maior ainda pelo esporte. E queria dizer a vocês que eu sou muito satisfeito hoje de ser torcedor do esporte. Graças a Deus, fui jogador, dei título ao esporte, não consegui o segundo, que foi ser o campeão da Copa do Brasil, mas estive lá, bati na trave. Então eu queria agradecer a todos os torcedores que me acompanham, que estão sempre junto comigo, e dizer a você que continue com sua live. E se Deus quiser, vai aparecer mais jogador do I-87, que quem está aqui é Neco, é Flávio, então aqui Betão está em São Paulo, possa ser que vocês comuniquem com ele, tá certo? Muito obrigado por tudo aí também. Só eu tenho a agradecer, foi um prazer, e a gente continua se falando aí. Quando precisar da gente, também pode chamar. Beleza? Tá certo. Beleza. Valeu. Galera do esporte, pelo esporte e tudo. Sempre. Um abraço. Valeu. Beleza.